Tem um lugar aqui em Manaus, quando você passa ali, subindo a Maceió, a Avenida Maceió, tem a Praça Chile, aí você olha um pouco mais para a direita, tem uma frase num portão de ferro escrito assim, Laborum Meta. Do latim é o resultado do seu trabalho. E aí, provavelmente, você pode ir para ali ou não. O fato é que dentro daquele ambiente, o cemitério São João Batista, existem diversas riquezas arquitetônicas. Dá para se dizer até que é um museu a céu aberto quando você entra ali. Mas essa cultura até do cristianismo de enterrar aquele que descansa, aquele que falece, aquele que morre, vem de muito tempo e em Manaus não seria diferente. Só que Manaus foi uma cidade construída sobre um cemitério. Bom, quem diz isso não é o Caio, mas sim os historiadores. E por falar em história, a professora Carla Aires, que está aqui ao meu lado, é geógrafa, formada pela UEA, mas fez um estudo dedicado a esses ambientes. Professora, eu quero desejar boas-vindas à senhora. A senhora é muito bem-vinda nessa série Manaus em 354 anos. E eu falei para a senhora no começo, antes de começar a gravação, que eu tentaria ser não tão engraçadinho, porque o tema é um tema ligado à morte. Mas Manaus é uma cidade, está em cima de um cemitério, para começar? Antes de haver a cidade, né, já havia os mortos, né, sobre esse solo onde que esses mortos habitavam, foi construída Manaus. Né, a partir a área de início da cidade é um grande cemitério. De vez em quando tem novas construções sendo feitas e aí vão lá, descobrem, né, uma grande urna funerária onde, né, estavam, né, ou ainda estão sepultados, né, ossos de nossos ancestrais indígenas. A senhora está dizendo então para mim que ali perto do antigo forte, que ainda não se sabe onde estava, mas alguns detalhes não são tão bem esclarecidos pela história. Então quer dizer que mais ou menos ali perto da Casa do Tesouro, o Iapetec, que é a sede do INSS ali, Paço Municipal, aquilo dali tudo era um grande cemitério, e o Paço dá para mostrar isso, lá dentro do Paço você consegue perceber. O Paço construiu um museu que favorece até você caminhar, né, por cima desse antigo cemitério. Então quer dizer que ali os portugueses chegaram, não se entenderam, fizeram vista grossa e começaram a construir. Inclusive, simbolicamente, né, esse espaço cemiterial ele foi soterrado, né, foi silenciado aí ao longo do tempo. Mas uma das coisas que a gente sempre, viajantes, né, pessoas que vieram para cá para a cidade, sempre mencionam ali o reaparecimento, né, dessa antiga cidade dos mortos. Então, a gente pode considerar que simbolicamente é uma espécie de resistência, né, até desses indígenas, essa antiga cidade dos mortos ali sempre reaparecendo, sempre ressurgindo, né, mesmo com todo esse processo aí de silenciamento, né, da colonização da cidade. Bom, a senhora é geógrafa, eu falei no começo dessa história. De onde é que veio tanto interesse para começar a pesquisar cemitérios e o que tem nele? Porque a senhora fez primeiro um TCC, um trabalho de conclusão de curso também dedicado aos cemitérios, depois fez um trabalho dentro do seu mestrado voltado a esse tema também. De onde que vem tanta curiosidade assim? Academicamente foi a partir de textos, né, com os quais eu entrei em contato na faculdade, né, faço parte de um grupo de pesquisa chamado Intercidade, que a gente discute, né, sobre a cidade a partir de um ponto de vista interdisciplinar. A gente ali entrou em contato com alguns textos que falam sobre essa história da cidade. Um desses autores é o Lewis Mumford, que é um historiador que fala que a cidade dos mortos, antes de haverem as primeiras cidades habitadas pelos vivos, né, os mortos eles já tinham um espaço fixo, né, criado pelos humanos. Então, o homem, quando ainda era nômade, foi lá e começou a sepultar os seus mortos ali em cavernas, né, em algum abrigo que ele encontrava pelo caminho. E ali sepultava seus mortos, às vezes retornava a esses lugares. Né, então, essas cidades, né, esses mortos reunidos, esses seres humanos ali, os primeiros seres humanos sedentários, né, foram esses mortos. Então, as primeiras cidades, né, foram as cidades dos mortos, né, precedendo a cidade dos vivos, segundo esse historiador. Isso eu achei muito interessante na época que eu li. Aí fui atrás de outras coisas, né, e esse é um tema que, quanto mais você pesquisa, quanto mais você vai atrás, mais você encontra temas de pesquisa. Né, e faltava literatura dedicada a esse assunto aqui em Manaus, sobre os cemitérios de Manaus.
tinha essa necessidade de um trabalho mais aguçado, um trabalho mais especializado, um levantamento mesmo sobre esses cemitérios. A senhora sentiu essa dificuldade? Sim, sim. No momento que eu comecei essa pesquisa, acho que a pesquisa mais detalhada que tinha sobre isso era do Durango Duarte. Acredito que ele seja jornalista também. Ele publicitário, né? Empresário. Também. Lá ele ele traz algumas informações sobre todos os cemitérios que já existiram, mas ainda era bem pouca coisa, né? Comparado a outras cidades do Brasil, como São Paulo, por exemplo, né? Existem vários e vários estudos sobre esse processo aí dos primeiros cemitérios públicos, sobre toda essa questão mesmo urbanística. Em Manaus ainda carecia muito disso. Isso está melhorando, né, nos últimos anos, né, as pesquisas estão surgindo, né, mas na época eu senti muita necessidade de fazer essa pesquisa. Apesar de estar me formando em geografia, senti essa necessidade de ir atrás dessa coisa mais histórica mesmo de estudo cemiterial. Quando foi o primeiro cemitério oficialmente tido aqui em Manaus? O primeiro cemitério público foi o cemitério dos Remédios, né, que ele era... A senhora fala público porque tinham outros privados? Tinha alguma outra estrutura dedicada a isso? Tinha um cemitério que era considerado um espaço de enterramento eclesiástico, né, que era, na verdade, o solo das igrejas. O espaço cemiterial de referência, né, no Brasil colônia. Para colônia. autoridades eclesiásticas? Não, todo mundo utilizava esse cemitério, né, era a gente chama eclesiástico, mas era o único lugar, né, de sepultamento que existia nessa sociedade, ali no Brasil colônia. Né, ao longo de desde o início da colonização do Brasil, né, os portugueses chegaram aqui, né, trazendo uma ideia de urbanização, né, de cidade, que vinha ali da Europa, né, que desde a época medieval, né, tinha como espaço de referência de sepultamento cristão o espaço das igrejas, o interior das igrejas e os seus arredores imediatos. Então, a partir do momento que eles começavam a se fixar no lugar, né, os colonizadores, no caso do Brasil, os portugueses, eles começavam a construir símbolos, né, desse processo aí de colonização. No caso, o forte, né, uma fortificação geralmente, e um espaço de igreja, né, uma igreja. No caso de Manaus foi o que ocorreu, né, por exemplo. Então, a igreja, a partir do momento em que ela é construída em Manaus, ao lado do forte, né, de São José da Barra do Rio Negro, essa igreja ela se torna um espaço de referência de sepultamento na cidade. Então, ao longo de todo esse tempo, aí, desde o surgimento de Manaus, né, dessa primeira ermida, né, de Nossa Senhora da Conceição, ao longo de toda a época do Brasil colônia, esse espaço de sepultamento era a igreja de Nossa Senhora da Conceição, né? Uma capela de início aí bem rústica, bem, né, telhado de palha, que não era onde ela está hoje, né? Nesse primeiro núcleo aí que você mencionou, na área ali próxima à Praça Dom Pedro, né? Praça Dom Pedro. Inclusive, essa igreja, depois que ela é incendiada, né, ela passa por um incêndio ali no início do século XIX, o espaço ali, o largo, né, onde ficava a igreja, que eram cinzas, depois era só terra batida, ele continuava servindo de cemitério, ali no centro da cidade, né? Manaus cresce a partir desse primeiro núcleo de povoamento, ali a partir do forte da igrejinha, né? Então aquela área ali era uma das áreas mais movimentadas da cidade, era o centro, né, o centro ali de circulação de pessoas. Então, você está dizendo que a cidade cresceu ao redor de um cemitério? Sim, em vários sentidos, né? Tanto do cemitério indígena, quanto depois desse cemitério, né, cristão. Mas a senhora está falando de uma data de 1854, que foi o primeiro cemitério público, e aí a senhora ia começar a falar, na verdade. Esse cemitério público ficava aonde, especificamente? Onde, especificamente? Ele ficava, na época, atrás da Capela dos Remédios. Né, Igreja dos Remédios. Que hoje em dia a Igreja dos Remédios ela era bem menor. Bairro dos Libaneses. Isso. Aí, como não se tinha dinheiro para... porque o que acontece, né? No século XIX, né, a partir do século XIX, no Brasil, vai se espalhando aí a ideia, né, que vinha da Europa também, né, de que os cemitérios eles já não podiam se localizar desse jeito, não podiam mais... ser localizados no centro da cidade, né? Já não podia se enterrar os mortos no interior das igrejas, porque isso já era considerado uma coisa indecente, insalubre, né? Que fazia mal para as pessoas. Então, havia todo um discurso médico, né, positivista, de que era necessário que esses cemitérios fossem transferidos dali para um lugar
fora da cidade, né? Fora do espaço urbano, né? Afastado ali dessas pessoas, dos vivos. Então, havia essa necessidade, né? A partir do momento em que Manaus, né, se torna a capital da província do Amazonas, quando a província é instituída, esse discurso, né, foi se intensificando. Os governantes, os primeiros presidentes da província do Amazonas, né, traziam muito essa necessidade nos primeiros discursos deles de que era preciso se investisse num cemitério público, só que não tinha dinheiro, né? Manaus ainda era praticamente uma aldeia, né? Uma comunidade pequena. Bem pequenininha, não tinha dinheiro. Então, o que eles fizeram? Pegaram ali o espaço atrás da Capela dos Remédios, né? Aproveitando que a Capela dos Remédios podia servir como capela funerária ali para os enterramentos. E eles cercaram e criaram esse primeiro cemitério público, né? Que era o Cemitério dos Remédios. Mas antes do cemitério público, essas pessoas que não eram cristãs eram enterradas onde? O lugar no interior das igrejas, ele era um lugar de referência para todos os cristãos, né? Então, não se tem muitos detalhes, né, de como isso ocorria de fato em Manaus, né? Mas sabe que em outros lugares do Brasil, em outras cidades, né, havia toda uma concorrência, né, dentro do espaço da igreja, né? As pessoas queriam ser sepultadas o mais perto possível do altar, né? Então, quem tinha mais dinheiro, né, geralmente conseguia esse espaço aí mais privilegiado perto do altar. Aqueles que eram mais pobres ficavam mais ali nos arredores, né, da capela, e tinha quem ficava do lado de fora da capela, né, os indigentes, as pessoas que não tinham dinheiro. Aí tinha o caso das pessoas que não eram cristãs, né, que não podiam ser sepultadas dentro desse espaço, né, nos arredores da igreja, e elas eram levadas para fora do espaço da cidade. Então, uma das questões que levaram as pessoas a não aceitarem de imediato, né, isso eu estou falando de outros lugares do Brasil, porque não se tem muitos detalhes desse caso em Manaus, né, mas houve protestos de pessoas em outras cidades do Brasil, Salvador, por exemplo, foi um caso, né, quando quiseram inaugurar o primeiro cemitério público, as pessoas protestaram, foram lá, destruíram o espaço que ia ser inaugurado, porque não se acreditava que para conseguir a salvação, né, os cristãos eles precisavam ser enterrados dentro da igreja. Então, quem era enterrado a céu aberto era indigente ou era gente que não era cristã. Questão cultural mesmo. Bom, cultural. Aí, dentro dessa evolução de cemitérios em Manaus, a gente vai ter um cemitério também onde é o Atlético Rio Negro, ali perto da Praça da Saudade. É o cemitério São José. É isso. Esse já surgiu um pouco depois, 1856. Isso, 2 anos depois de ter feito esse cemitério dos remédios, né, provisório, o grande número de mortes fez com que lotasse o cemitério dos remédios, a epidemia de febre amarela principalmente, né, vitimou muita gente nessa época e foi aberto com urgência esse espaço, né, correspondente ao cemitério de São José. Ainda não se tinha dinheiro para construir uma capela, então o máximo que foi feito foi uma tenda onde se recebiam os mortos que chegavam e eram encaminhados para o sepultamento. Então São José ele surge assim de um jeito bem precário, né, de início. Durante muito tempo ele continua assim. O próprio Mário Piranga ele tem um texto que ele fala sobre relatos de animais que invadiam aquele espaço e desenterravam os mortos que estavam ali, né? Então era um espaço afastado da cidade ainda, né? Animais? Onça, por exemplo, dizer que entravam nesse espaço, porque ele não era cercado ainda também, ele só era um lugar aberto ali, uma clareira que foi aberta, um descampado. Então os animais entravam, às vezes desenterravam, levavam corpos. Então, durante um tempo, esse cemitério de São José ele foi esse espaço mais precário, né? Porque não havia dinheiro, né? Manaus ainda era o início da província, Manaus ainda era bem... Rapidamente, a febre amarela fez muita gente se converter, né? Porque não pôde enterrar na igreja, teve que pedir o apelo da salvação em outro lugar. E também é a partir daí que começa esse processo de cruzes, né, no espaço cemiterial, construção de... mausoléus aí que lembram igrejas, né? Tem muito, o caso ali do São João, né? Que tem muitos túmulos que lembram pequenas capelas, né? O São João Batista é um museu a céu aberto, né? Muito bonito ali, assim, do aspecto. E aí a gente vai entrar nessa seara porque a senhora fez um trabalho do seu mestrado dedicado à arte tumular. E nesse aspecto, o cemitério São João Batista já surge bem depois. Qual é o ano que surge? 1891, né? Já na época em que Manaus já era considerada a capital da borracha, né? Já era uma época mais próspera, né? Então tinha que ter um cemitério digno para enterrar os ricos, né?
Isso, aí o São José, imagina, desde 1856, né, até 1891, o São José era o único cemitério público da cidade, né? Manaus já tinha crescido muito, né, a população triplicada desde aquele tempo até então, e o São José ainda era o único espaço de sepultamento, estava super lotado, né, já, gente com medo do muro derrubar, porque muito espaço, não tinha mais onde enterrar. E foram lá e abriram o São João, né? Mas São João também passou por esse mesmo processo do São José. Ainda demorou um tempinho aí para ele se tornar o que ele é hoje em dia, que é esse espaço aí gradeado com ferro escocês, né? Capela com vitrais franceses, né? Isso foi uma reforma pela qual ele passou aí no início do século XX já, quando o Adolfo Lisboa, né, foi lá que era o então superintendente da cidade, foi lá e promoveu essa reforma. Mas era um espaço naquele momento, embora dedicado às pessoas mais abastadas, foi um espaço, era um espaço distante da cidade, do centro da cidade, né? Ali o Boulevard estava distante, não estava perto. Era os chamados arrabaldes da cidade, né? Que era primeiro surgiu o cemitério nessa região e depois o bairro, né, da Vila Municipal foi ali se aproximando e a cidade, né, como um todo foi se... Culpa do Adolfo Lisboa também, que construiu um castelinho para a filha dele ali perto. Isso. Na São Luís. Ele mesmo valorizou o imóvel dele. Ele mesmo valorizou. Né? Ou seja, nada em vão, né? Mas seguindo, professora, ao entrar naquele cemitério, aí eu vou para as partes das curiosidades dessa nossa entrevista. Quem foi que construiu uma mão sobre o túmulo? Olha, a mão, ela já é um monumento mais recente, ela já é ali do século XX, ali, né? Eu posso dizer até que é o último respiro, talvez, né, dessa prática de monumentalização, né, dos túmulos. Então, né, já ela é mais recente, eu sei que ela é um objeto ali de arte tumular contratado em catálogo, né, não é um monumento da época da Belle Époque, por exemplo, né? Já é uma coisa mais recente. Então, como eu disse, esse último respiro, né, dessa monumentalização da morte, porque o século XX foi um momento que isso foi se diluindo, né? Então, esses grandes monumentos ali do final do século XIX e início do século XX, né, foram sendo substituídos aí por placas de mármore, placas de granito, né? Foi ficando cada vez mais minimalista essa decoração, digamos assim, dos túmulos da cidade. Seu aspecto da sua pesquisa, para a senhora, tem algo mais bonito ali dentro? Olha, eu particularmente gosto muito do túmulo do Salustiano, eu acho que é esse o nome dele, eu sempre me confundo com o nome dele, Salustiano Cavalcante, né? Que ele era um jovem, né? Que inclusive a morte dele é meio curiosa também. Mas a sepultura dele tem muitos elementos que eu acho bem específicos. Por exemplo, tem alto relevo de caveirinhas, né, pequenas caveiras no túmulo dele. É um túmulo que lembra ali um mausoléu com colunas, né, de capitéis coríntios. Então, tem uma pranteadora também ali do lado desse túmulo dele, com lágrimas esculpidas. Aí tem várias citações aí nesse túmulo, inclusive uma dessas citações é do Álvares de Azevedo, né, que é um autor que eu gosto muito, um escritor brasileiro. Então, eu gosto muito dessa e gosto muito também de um anjo que tem uma alegoria da saudade, é um anjo que está sentado e que ele tem uma assinatura, né, de um escultor italiano. Foi um dos achados assim que eu mais me empolgou na época da minha pesquisa, né, que eu encontrei essa assinatura e consegui descobrir alguma coisa sobre o artista. Isso não era barato, né? Sabe, não. Esse artista, por exemplo, o Sartório, ele era considerado o Michelangelo dos mortos, né, que ele estudou ali numa academia italiana e ele era muito bom em esculpir os rostos das pessoas falecidas, então às vezes ele ia lá na casa do falecido para pegar esse molde, né, essa referência. Então, até mesmo para você ter uma escultura saída do estúdio dele, né, com a assinatura dele, né, não eram todas as esculturas de lá que saíam com a assinatura dele, né, geralmente dizem que era só aquelas que ele fazia pessoalmente, né, não os alunos dele ou alguma outra pessoa do estúdio. Funcionário. E a senhora tem noção de preço, de quanto isso custava? Algumas coisas assim, referência de preços dentro do seu levantamento? Olha, não encontrei nada sobre barato, isso, mas com certeza não era nada barato. Na cidade havia uma empresa, né, que era a maior empresa
praticamente sem concorrência, que era do Cesare Veronese, que ele era italiano. E eu sei que ele mantinha ali alguns contatos, né, de artistas italianos, então ele podia fazer essa ponte aí entre as pessoas que tinham interesse de conseguir obras mais exclusivas, né, mais caras, né, mas com certeza, né, não era barato, só para você mandar fazer e trazer, né, da Europa uma coisa. Mas isso também era um ato de glamour, né, de mostrar também que você tinha uma condição financeira melhor, né? Sim, com certeza, né? Porque o espaço cemiterial, ele era esse espaço, né, de culto, né, familiar, né, das pessoas, entre a família mesmo, mas também de culto público, né? Então, ao mesmo tempo, privado e público. Então, as pessoas, na época, por exemplo, do 2 de novembro, né, do Dia dos Finados, iam lá e havia quase que uma competição, né? O jornal ele anunciava, tal túmulo teve um monte de velas, né? Estava coberto de velas, o outro túmulo estava cheio de grinaldas, não sei o que, havia uma espécie de competição ali implícita nesse anúncio, né, do 2 de novembro. Então, tudo isso, né, perpassava também essa arte tumular que era levada. Popularmente tem até santa enterrada lá, né? Isso, né? Santa Etelvina, por exemplo. Ela tem um túmulo ali que muita gente vai, acende vela, tem uma determinada fé pela santa, né? Quem foi Santa Etelvina? Ela era uma jovem, né, que habitava uma das colônias ali ao redor da cidade, né, onde imigrantes nordestinos principalmente eram levados para essas colônias, né, que ficavam numa zona rural da cidade. E ela sofreu o que a gente chama, né, naquela época não foi chamado assim, mas a gente sabe hoje em dia que é um feminicídio, né? Ela foi atacada e morta, né, por uma espécie de ex-namorado, né, que ela tinha. Então ela foi morta ali no espaço que hoje corresponde ao bairro Santa Etelvina, né, inclusive que leva o nome dela. Então depois que ela foi sepultada, né, as pessoas começaram a atribuir a ela alguns milagres, então passaram a levar oferendas, flores, enfim. Então, até hoje ela é essa referência ali de santo, né, de cemitério, como a gente chama assim. Entendi. Professor, eu quero lhe agradecer pelo tempo aqui conosco, por trazer tanta informação de qualidade sobre cemitérios, mas dentro dessa série Manaus 354 anos, é interessante a gente que passa e conhece a cidade, passa perto do cemitério São João Batista, vez ou outra houve algum arqueólogo dizendo que achou uma urna funerária em determinado ponto da cidade. É interessante a gente saber os estudos dedicados a essa parte da nossa história. A gente tem um processo natural dentro dessa vida aqui, que é nascer, crescer e morrer. E a gente, hoje que tem mais facilidade de ser cremado, mas anteriormente isso nem se ouvia falar com tanta frequência. Eu quero lhe agradecer pelas suas informações e o seu tempo dedicado aqui conosco. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Eu amo falar sobre o tema, então obrigada pelo convite. Obrigado mesmo. E obrigado a você, internauta. Curta, comente, compartilhe à vontade. À vontade mesmo esse grupo, coloque lá no grupo da família, do futebol. Fique à vontade. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play, e até uma próxima oportunidade.